Oi. Opa, o que isso aí? Já fala inglês? Voltando, voltando aí à questão que você estava falando, né? Hoje a gente se encontra numa época também, assim, não que não tenha dificuldade, né? Mas com grande dificuldade em relação, que eu creio que também naquela época da igreja primitiva tinha outras dificuldades. Uhum. Mas hoje as pessoas, na verdade, né? Elas preferem ser enganadas do que porque a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, assim, de quando a gente prega ali na igreja, a gente está pregando a verdade, não prega a prosperidade, esses trem, a igreja, né? Você vê que não tem membro, Mas sabe você qual que é, vê que sabe é qual é o um entre problema si. hoje, Cíntia? Sabe qual é o problema hoje? Nós temos muito medo de perder irmão na igreja. Por que que a gente tem medo? Porque perdendo irmão, você não consegue pagar o seu aluguel, né? Você não consegue pagar as contas da igreja. Então a gente tem muito medo disso hoje. E aí a gente acaba pregando aquilo que as pessoas. Aqui nessa semana um pastor saiu da nossa igreja. Um pastor saiu da nossa igreja. Por quê? Porque minha esposa pregou uma coisa que ele não queria ouvir. Entendi. Ela pregou uma exortação sobre a questão de servir, sobre a questão das pessoas tirarem o tempo delas para estar na igreja, para estar com Deus, para servir na obra, né? Qual que é o serviço da igreja hoje? Hoje o servir na igreja, ele não é tão que antigamente. Hoje é você estar ali, você às vezes pensa que servir é só ir para pregar missões, só fazer missões. Hoje o servir no templo, você serve a Deus quando você ajuda na manutenção do templo. Você entende? Você ajuda uma limpeza, ajuda a lavar um banheiro, ajuda a lavar uma igreja. Uma ajuda ali, uma ajuda aqui. Isso tudo tá dentro daquilo da obra da igreja. Entende? Aí minha esposa pregou sobre esse tipo de coisa. Teve um pastor que disse que ficou extremamente ofendido, que não voltaria na igreja nunca mais. Ficou ofendido, porque ele falou assim: eu vou para a igreja para ouvir uma palavra que me agrade, que faça bem para os meus ouvidos, que eu me sinta bem ao ouvir essa palavra. Eu vou na igreja buscar palavras que me agrade. Eu não vou ouvir palavras, buscar palavras que me confronte com coisas que eu não preciso ouvir. Pastor falando isso, tá vendo? E esse pastor, A uma vez, Bíblia, ele ela, falou, hã? E a esse Bíblia, pastor, ela nunca nos agrada, né? A Bíblia em si, ela é ela justamente sempre, para isso, ela te ela dá errado. confronta, ela vai sempre nos confrontar a palavra de Deus. Ele falou assim, que ele não foi na igreja para ouvir palavra que venha confrontar ele, que venha afrontá-lo. Ele vai na igreja para ouvir uma palavra que agrade ele, que faça bem para os ouvidos dele, que faça ele se sentir bem. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que se pregar uma coisa que ele não quer ouvir, ele não vai estar na igreja. Ele só vai estar numa igreja que prega o que ele quer ouvir. Entendeu? E ele saiu da igreja. Então, hoje, sim, o grande problema hoje é que nós estamos muito preocupados, por isso a igreja não está fazendo diferença, estamos muito preocupados o que os membros vão pensar daquilo que a gente fala em relação a Deus. É lógico, você não vai ofender as pessoas também na igreja, está com raiva, vai lá xingar as pessoas, né? Brigar com as pessoas. Não, não é isso que eu quero dizer. Estou querendo dizer que nós temos que pregar a verdade, que meus Porque apóstolos. às vezes também, pastor, assim, a, muitos pastores usam também do púlpito, né, para muitas vezes trazer ali problemas. Eu acho isso muito errado, né? Uhum, Então, não que a palavra em si ela confronta, né? uhum. Mas não mas desde que confronta naquilo que a palavra nos traz, tudo bem. Mas a gente tem que ter essa percepção também em relação a isso, mostrar a Isso, verdade. lógico, sem ofender as pessoas, né? Porque a verdade ela não ofende, a verdade confronta, né? E ela faz que a pessoa venha se arrepender, né? Trazer o arrependimento, Ou porque a não, palavra né? ela tem. Ou não, né? É, Então, a Bíblia fala que os sinais, eles seguiriam os que creem. Isso é uma das ordens evangelísticas, né? Se refere aos maravilhosos sinais que acompanharam o batismo com o Espírito Santo, acerca do qual Jesus havia orientado os discípulos a buscarem. Então, alguns sinais, eles iam se manifestar naqueles que creem. Por exemplo, tem muita gente que prega sobre cristologia e dizem que o que é cristologia? A cristologia é quando a gente prega sobre Cristo. Não, gente. Cristologia não é pregar só sobre Cristo, é pregar é a igreja. O que é a igreja cristocêntrica? Você sabe, Tara?
Cristo é o centro de tudo? Sim, É de isso? forma geral é isso mesmo. A igreja cristocêntrica, de forma geral, é Tudo isso. Mas gira é mais do que em isso, é torno o de óbvio. Cristo, não das pessoas. Né? Tudo gira em torno de Cristo, da mensagem de Cristo, do Evangelho, não das pessoas. E não da cultura e não de nada, mas Cristo é tudo. A mensagem de Cristo, o exemplo de Cristo. Isso mesmo, exatamente. Então, a igreja cristocêntrica é uma igreja que tudo gira em torno de Cristo, ou seja, a mensagem pregada, não é que você vai pregar só sobre Jesus, é que você vai pregar sobre quem Cristo é, o que a igreja é em Cristo Jesus, sobre o amor, a graça, a misericórdia, a bondade, sobre todas essas coisas. Essas coisas é cristocentria. É uma forma cristocêntrica de mostrar o amor de Deus. Quando você mostra abnegação, perdão de pecados, arrependimento, isso é ser cristocêntrico, entenderam? Então, esses sinais eles precisam acompanhar a igreja missionária, né? A missão, gente, a gente pensa que missão é só sair pregando o evangelho para o mundo todo. A igreja tem a missão dela, ela tem que ser missionária. E como é que ela é missionária? Fazendo isso, né? Fazer com que esses sinais sigam os que creem. Uma igreja missionária é uma igreja que tem o intuito de viver a vida do evangelho, da evangelização. O que é evangelização? Não é você sair pregando de porta em porta. É nós vivermos aquilo que os apóstolos viviam com a igreja primitiva. Né? A evangelização ela pode ocorrer também de várias formas. Ela ocorre quando você vive aquilo que é ensinado de Cristo, né? Que é a pregação do evangelho de forma cristocêntrica. Essa é uma forma de evangelização. Ir às pessoas também é uma das formas de evangelização. Mas como é que você vai às pessoas se você não tem um currículo a oferecer nada? Vocês estão entendendo? Por exemplo, Tyler, Cíntia, como é que eu vou sair e montar uma frente evangelística se a fama da igreja no Brasil está em decadência? Aí eu preciso vender o que para o povo? Aí eu preciso vender para o povo que a igreja acontece milagres, que a igreja vai restaurar seus problemas, vai resolver seus problemas. Na igreja você consegue isso, consegue aquilo. Ao invés, por quê? Porque eu não tenho um caráter a apresentar que fale por mim. Aí eu preciso vender coisas, né? Vender coisas que faz desviar o caráter da igreja de hoje para que as pessoas olhem para aquilo que eu estou oferecendo. Você está entendendo? Por exemplo, aqui, ó. Vou dar um exemplo para você. Um mágico. O que o mágico faz? O mágico, quando ele vai se apresentar no público, no palco, ele faz o seguinte, ele faz com que as pessoas prestem atenção no quê? Nas mãos dele. O tempo todo. Ele não deixa ninguém tocar no que ele vai fazer, ele só deixa tocar até o nível que não dá para descobrir nada, né? Eu vi um vídeo hoje na internet do cara que foi mostrar que ele tinha poderes, que ele tinha o ki, ele é um lutador de karatê, ele tinha ki, e ele conseguia colocar esse ki, o poder desse ki na mão dele e fazer com que pedras quebrassem sem ele tocar nela. Aí o repórter foi e tocou na pedra, a pedra dele caiu sozinha. Ou seja, né? E aí ele pôs aquela postura de peito empinado para frente, falou, não toque nas minhas pedras mais e pare de brincadeira, por favor. Prestem atenção agora, ele tentou fazer com que as pessoas voltassem o foco de novo para a lábia dele. Então, a igreja, como hoje ela está cheia de escândalos, né? Quando eu falo igreja, gente, eu falo de uma forma geral. Não estou falando que a nossa igreja tem escândalo, a sua igreja tem escândalo, às vezes a sua igreja nunca vai ter isso. Mas, de forma geral, a igreja está muito, sim, de muita vergonha, muita briga, muito problema. Você vai nas redes sociais, só briga de crente com crente, escândalos, um monte de coisa envolvendo fulano, envolvendo ciclano. Aí fala que é perseguição. Então, o que acontece? Está acontecendo isso hoje. E aí a igreja precisa mudar o foco. O que ela tem que fazer? Ela vai trabalhar de forma muito pesada em cima de quê? Milagres, sinais, prodígios, coisas que não existem, que não acontecem. Nem sempre está acontecendo. Mas ela prega como se estivesse acontecendo rios de milagres na igreja. Quinta dos milagres, como se toda quinta-feira você fosse lá na igreja e fosse acontecer milagre.
E nunca acontece. Você está entendendo? O cara fala, venha para a quarta-feira profética. Aí as outras palavras são pregadas, são proféticas, não? Quando o cara prega no domingo, ele não está fazendo uma palavra profética para a vida do povo, não? Porque a palavra de Deus é profética. Quando eu falo que você vai entrar no reino de Deus, é o que? É profecia, não é? Eu falo que Jesus há de voltar, isso é o que? É profecia. Eu falo que Jesus Cristo vai perdoar todos aqueles que se arrependerem, se render a Ele, vai estender suas mãos e vai salvar. Isso é profecia. Aí o cara coloca lá, quarta-feira profética, quinta dos milagres. Por que eu trago o foco para essas coisas? Porque eu já não tenho mais aquele currículo, né, de igreja cristocêntrica para poder trazer essa noção. Eu tenho que criar um currículo que desvia a atenção do povo. Estão entendendo? Aí eu tenho que criar um currículo que desvia a atenção do povo para outro lugar. Então, podemos observar que esses sinais realmente acompanhavam a evangelização. Olha só, a Bíblia fala no livro de Atos que os discípulos, eles viviam de uma forma, de forma que eles viviam? Eles viviam de uma forma, gente, que todos aqueles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí a população ficava de olho. Só um segundinho. Toda a população ficava de olho. Então, e aí fala assim que a igreja caía na graça de todo o povo. Já pensou? Você está vamos supor que, Tara, você está na Igreja Batista Renascer, lá na Vila Nova. Igreja gigantesca, grande, tem muitos membros, né, Tara? Aí a sua igreja ali, os vizinhos começam a ver que é uma igreja amorosa, um povo que se ama, povo que está comendo junto, o povo sempre fazendo festa, o povo está agregado, o povo se reúne, faz aquela, lá na frente da igreja, aquela bancada ali de café da manhã, todo mundo amoroso com o outro, pessoas têm necessidade, se reúnem todo mundo para ajudar, e o vizinhança começa a ver aquilo. Aí um dia a igreja parte para pregar o amor de Cristo. Você acha que o povo não vai acreditar no que você falar? Você acha que o povo não vai acreditar que o amor de Deus está ali? Se eles estão vendo isso, não é só você que está falando, eles estão vendo. Então, a evangelização, esses sinais precisam de acompanhar os que creem. Entendeu, pessoal? Esses sinais, que sinais são esses? Os sinais de que Cristo está no meio de nós. E às vezes a gente pensa que sinal é só prodígios, mágica, sabe, coisas mirabolantes, motivos para a obra missionária. Né? A obra missionária significa o privilégio de levar parte de Cristo. A mensagem de Cristo de reconciliação com Deus aos povos vive além das nossas fronteiras. Então, pessoal, pregar o evangelho, você precisa ser conhecido. Você precisa criar uma estrutura por trás disso para você poder falar disso. O que a Bíblia fala? Que não se conhece a árvore, né, pelos frutos? Sim ou não? Por exemplo, Tayla, ou a Cíntia, se você for comer, o cara chega no pé de bananeira e fala para você, que fruta é essa aqui, Cíntia? Uma maçã. Não, é uma banana, porque você conhece a árvore pelos frutos. Então, se a igreja está pregando amor, misericórdia, talvez o cara nunca foi na sua igreja, mas ele já viu na internet várias igrejas por aí, e gente atacando gente, pastor falando que pastor é bandido, que pastor é adúltero, que igreja está roubando. Como é que a sua palavra vai ter eficácia na vida dessa pessoa? Você acha que o Espírito Santo vai fazer uma mágica? Vocês acham, gente? Não. Aí às vezes a igreja que faz escândalos na internet, nas redes sociais, ela afeta a sua igreja que nunca fez um escândalo. As pessoas começam a falar, porque eles vão generalizar. Igreja é igreja. Aí não adianta você falar, não, mas é a igreja dele que é essa, a minha não é assim, não. Opa, pera um pouquinho, igreja é igreja. Se o cara está fazendo porcaria lá, ele vai afetar. Oi. E nós estamos passando, né, por isso, escandalizando nossa igreja, porque sim, muitas vezes alguns líderes estão querendo expor outros e, na verdade, estão acabando com a fé cristã. Sim, né? Porque você vai pregar o evangelho, o cara lá na rua do fulano vai falar assim, você é crente? Eu conheço crente. Já vi na internet que esse povo briga. Esse povo acha que só eles vão para o céu.
Povo preconceituoso. Eu tenho mesmo um vizinho que, assim, eu falo muito do amor do Senhor para a esposa dele, né? E ele, assim, ele não acredita. Cético. Ele não acredita dessa forma, sabe? Ele tenta virar a cabeça dela e falar. Aí ele chega a mostrar imagens na internet quando há um escândalo de um pastor, fala, como que você quer acreditar numa religião dessa? Então, assim, a gente fica muito contraditório, né? A gente tenta mostrar Sim. o amor e o escândalo, muitas vezes. Tá vendo? Pode... Tá vendo como é que é? O que acontece? Olha só, você pega, como é que você mostra, fala, quem você falou isso? Você fala do amor de Cristo, o cara fala assim, é assim que Cristo ama? Olha essa foto na internet aqui. Olha esse vídeo desse pastor aqui. Isso que é Salvador? Essa igreja que está falando a verdade? Ela é dessa religião aí, gente. Ela é dessa religião. Então, pessoal, o que acontece? Nós precisamos ser mais cuidadosos com o que nós fazemos, para que aí aumente a eficácia da pregação do Evangelho. Porque a Bíblia fala no livro de Atos que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, porque a igreja caiu na simpatia de todo o povo. Estão entendendo? Se a sua igreja no seu bairro não é simpática, se as igrejas lá não são muito bem vistas no seu bairro, você acha que adianta você sair de porta em porta falando Jesus te ama? O que adianta? Ninguém vai acreditar nisso, não. Não adianta, gente. O Espírito Santo de Deus não vai ter eficácia na hora de fazer, ele não vai operar. Por que ele não vai operar? Porque não é verdade. Deus não trabalha em cima da mentira. Deus trabalha em cima da verdade. Entendeu? Vamos lá. Jesus entregou a incumbência à sua igreja, confiando a ela prontamente que andaria na sua orientação. Então, por exemplo, estou falando para vocês hoje, né? A Tayla é obreira, a Cíntia é obreira. Talvez o alcance de vocês no meio não seja tão grande, mas vocês não podem desanimar. Vocês precisam ser uma pessoa que faça essa diferença. Porque mais cedo ou mais tarde, Deus vai levantar vocês para fazer toda essa diferença, para serem atalaias da verdade. Pois você precisa viver essa verdade. Mesmo que outros não vivam, mas você ouvindo isso, você vai entender que eu preciso viver a verdade. O evangelho tem que emanar da minha vida, não só da minha boca, mas ele tem que fluir do meu ser. Né? Eu preciso fluir o evangelho, eu preciso ter o perfume de Cristo. Então, Jesus entregou à igreja a incumbência de fazer isso. Deus nos considera como seus dispenseiros. O que é dispenseiro? Você sabe? Sabe, Thalia, Cíntia? O que é um dispenseiro? Dispenseiro pastor? O que é um dispenseiro? Hã? Uai, é aquelas pessoas que dispersam as Não, pessoas não. que... Não. Não? Dispenseiro é administrador. Deus nos considera como administradores. A Bíblia diz que somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, ou seja, nós é que administramos isso. A multiforme graça de Deus. Dispenseiros dos ministérios de Deus, ou seja, dos mistérios de Deus. Nós é que administramos isso. Nós somos os zeladores, aqueles que cuidam de que isso, para isso aconteça. Não adianta você ficar aí orando a Deus para Deus fazer isso se a gente não vive isso. Ele deu à sua igreja a incumbência de ministrar aquilo que Deus, pelo Evangelho, oferece aos povos. Então, nós, como igreja, temos que ministrar isso. É nossa incumbência. Não adianta a gente ficar esperando Deus vir do céu fazer as coisas. Tiago, a carta de Tiago às igrejas é uma carta muito prática. Ela fala de que adianta eu falar para o irmão, eu vou orar por você, vai com Deus. Se eu tiver recurso desse mundo, ver ele padecer necessidade, eu vou falar para ele, vai com Deus? Não, eu preciso ser participante disso. Outra coisa, que a igreja também, que Tiago fala também, como é que eu digo que tem fé e não tenho obras? Como é que a minha fé não me leva a viver o ministério de Cristo? Como? Como que eu não vivo o ministério de Cristo, se eu digo que tem fé? Então,
A fé sem obras é morta, ou seja, a fé sem a vivência prática daquilo que eu falo que eu acredito é morto, não funciona. Então, Deus nos deu a incumbência de ministrar aquilo, né, pelo qual nós vamos oferecer para os povos, mas nós vamos ministrar isso como? Cristo não está aqui fisicamente. Cristo está aqui se for em nós. Professor, Oi, pode falar. por isso que Jesus pede para os discípulos segui-los, né? Na Isso, verdade, não falar o que ele falava, mas siga-me, né? isso. Né? Nós precisamos começar a viver isso. Se alguém é nomeado tutor de bens de outro, não pode se beneficiar a si mesmo, mas tem a obrigação moral de cuidar que os tutelados venham a receber sua parte integral. Então, pessoal, se nós somos nomeados como tutores dos bens do Senhor, nós não devemos pregar o bem para nos beneficiarmos dele. Você está entendendo? Ou seja, nós não temos que pregar o evangelho, a palavra de Deus, para nos beneficiar dela. Ela vai nos beneficiar naturalmente, mas nós não temos que ficar esperando isso. Vocês estão entendendo? Nós não temos que ficar esperando ser beneficiado pela palavra. A palavra naturalmente vai nos beneficiar. Mas tem cara sendo malicioso, o cara quer pregar, o cara quer estar perto para levar o quê? Vantagem, aquilo que Geazi fez. Né? Geazi, ele chegou lá no general lá e falou assim, general, não fica nervoso não, o problema é que meu mestre está meio nervoso, mas pode dar para mim o dinheiro, né? Ou seja, que ele se beneficiar daquilo que Eliseu fez. Né? Vamos lá? Deus espera que os seus dispenseiros, ou seja, os administradores, aqueles que o representam, sejam fiéis, sejam irrepreensíveis, sejam bons. Entendeu? Nós devemos ser fiéis. Devemos viver o evangelho, pregar o evangelho, não procurar se beneficiar dele. Ele vai nos beneficiar de forma natural. Naturalmente vai nos beneficiar. Entenderam? Já viu aquele ditado que fala mente sã, corpo são? Se você tem uma mente saudável, o seu corpo recebe o benefício. Você não precisa ficar falando para sua mente, eu quero que o meu corpo fique saudável. Não. Só de você ter uma mente sã, naturalmente o seu corpo vai receber os benefícios. É que nem aqui. A palavra de Deus não fala que o jornaleiro é digno do seu salário? Aquele que vive da jornada, da sua jornada, ele não é digno do seu salário? Então, por que eu vou fazer malícia de forma maliciosa para levar vantagem em cima do evangelho? Para ficar rico, para ganhar dinheiro, para comprar fazenda, comprar terras com o dinheiro da obra. Eu não preciso fazer isso, gente. Estão entendendo? Eu não preciso fazer isso. Eu sou digno de receber a minha parte daquilo que eu me dou. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Estão entendendo? Então, a grande responsabilidade dada aos crentes, a grande responsabilidade pesa sobre os crentes conscientes da situação dos perdidos e deveras real. Então, nós devemos preocupar o quê? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Abraão estava tendo problema com Ló. Não estava, gente? Sim ou não? Estava. Vai que o pastor da Universal. Sim ou não? Abraão estava tendo problema com Ló. Qual que era o problema? Os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam em divergência, porque eles ficaram tão ricos, os dois ficaram tão ricos, que o gado de um e o gado de outro não estava tendo lugar para beber. Estavam bebendo e estava virando uma briga entre eles. Estavam se misturando, estavam acabando, sujando o pasto, não era? E aí, gente, o que aconteceu? Estava tendo briga. E Abraão, muito cuidadoso, preocupado com a aparência do mal. O que ele fez? Abraão falou assim, Ló, eu acho melhor a gente se separar. Eu acho melhor a gente se separar, Ló. Porque não fica bem a gente ficar brigando. Não vai pegar bem. Porque Abraão era um homem de Deus, era um chefe de Estado, né? Um chefe de uma nação. E aí, Abraão, ele vai ficar brigando lá, mas o sobrinho dele, no meio de todo mundo? Não. Ele fez o quê? Se você for para a direita, Ló,
eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí aconteceu? Eles se separaram e tudo voltou ao normal. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que preocupar com a aparência do mal. Nós não estamos preocupados. De forma geral, os líderes, né, de forma geral, não estão preocupados. Hoje você vê casamentos acabando dentro das igrejas a rodo, crentes separando toda hora, traição, separação, igreja, o cara fecha a igreja lá, troca de esposa, casa com outra, amanhã está pastoreando com outro já. E aí vira uma bagunça. Nós não estamos mais preocupados, gente. A gente está preocupado com a aparência do mal. Né? A gente está nem aí. Está numa bagunça e pronto, acabou. Se cair, caiu, não estou nem aí. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Gente, se cair a mensagem aqui, vocês entram de novo só para a gente finalizar, tá bom? Como já é a última aula, não vamos perder tudo, não. Se cair aí, a gente entra de novo, no link de missiologia. Então, gente, o que acontece? Nós precisamos começar a se nos preocupar, porque o fato é que está registrado em Atos 16:6, que ocorreu na ocasião da viagem missionária de Paulo. Então, nós precisamos começar o quê? A tomar cuidado. Depois de ter fundado várias igrejas e visitado outras, tem coisas que às vezes é melhor perder por causa do nome de Cristo. Vocês estão vendo que não é só pregar o evangelho, que nós pregamos o evangelho mais com a nossa vida do que com a nossa boca falando? Mais com testemunho aqui atrás, né? Isso.